primeiro gol do Campeonato Brasileiro, justamente para o Fortaleza. O Luciano fez o primeiro gol do Campeonato Brasileiro. Aqui é de terminar, só para dizer, né? O Mano Menezes foi mandado embora nesta madrugada. No total foram 46 jogos, 21 vitórias, 13 empates e 17 derrotas. Então esses são os números do Mano Menezes no Fluminense. Agora a gente vai falar, bom, para mim foi o jogo principal dessa primeira rodada. Não é porque você é flamenguista. Não, brincadeira. Claro que é porque eu sou flamenguista, mas não é por causa disso, não. Realmente foi um baita de um Flamengo Internacional, fizeram o jogo mais aguardado aí desse sábado, a gente pode falar disso. Duelo entre dois candidatos ao título do Brasileirão, aliás, campeões estaduais, né? Todo mundo fala desses dois times, mas terminou 1-1. Pior para o Flamengo, eu acho, jogando em casa, empatar com o Internacional, que pode ser lá na frente, um adversário direto ali pelo título. Esse resultado aqui me incomoda um pouquinho. Mas a gente vai ver como é que foi essa história toda. Roda aí. Flamengo e Internacional duelaram aqui no Maracanã. No jogo colocou frente a frente o campeão carioca e o campeão gaúcho. Antes da bola rolar, inclusive, teve a tradicional troca de faixas. Bom, sem contar com o Gerson e a Arrascaeta, o técnico Felipe Luiz colocou o Flamengo com 4 atacantes em campo. A grande novidade foi Juninho como centroavante. E foi justamente ele quem teve as melhores oportunidades no primeiro tempo. 2 delas de cabeça e Rocher foi melhor. Na terceira delas, já nos acréscimos, ele tentou driblar o goleiro uruguaio, mas acabou levando a pior e o Michael ainda se enrolou no rebote. E na primeira chegada do Internacional ao ataque, aos 33 minutos do primeiro tempo, Bernabé teve liberdade para cruzar e Bruno Henrique também chegou livre à área para bater colocado no canto de Rossi e abrir o placar. No intervalo, o Inter teve que trocar o goleiro. Rocher sentiu uma lesão na mão e deu lugar a Antony. E parece que o uruguaio fez falta. Logo na primeira oportunidade do Flamengo, escanteio cobrado na área. Michael bateu cruzado e Léo Pereira aproveitou dentro da pequena área para empatar a partida. O gol pareceu ter deixado o Inter atordoado. E logo nos 2 lances seguintes, o Flamengo poderia ter virado a partida. Primeiro com Luiz Araújo batendo por cima e depois de novo com Juninho. Dessa vez ele acertou a trave. O Flamengo seguiu tendo as melhores chances. O garoto Wallace Ian por pouco não virou o jogo e Plata bateu essa falta perigosíssima na rede pelo lado de fora e chegou a enganar quem estava no estádio, mas o placar ficou mesmo em 1-1. Esse resultado mantém a invencibilidade dos dois times na temporada com a equipe principal. Os dois seguem sem ser derrotados, usando o que tem de melhor. Foi dessa forma que eu tratei o pré-jogo, que era ser o enfrentamento de 2 equipes postulantes ao título e que pra gente que deseja se manter na disputa até o final é importante esse primeiro passo. Tecnicamente, em alguns momentos tomamos algumas decisões que nos impediram de progredir no campo. Porém, mais estrategicamente, taticamente, eu acho que a gente cumpriu à risca o plano de jogo, como eu falei anteriormente. E isso nos garantiu esse ponto importante fora de casa. Como eu sempre digo, nós escolhemos a forma de jogar e nem sempre vamos ganhar, mas essa é a forma que eu quero. Esse é o estilo que eu quero ver meu time, pressionando, deixando o adversário em dificuldades, que o adversário não consiga tirar a bola do Flamengo, que nós sejamos os protagonistas do jogo. Depois dependeremos, né, da bola entrar muitas vezes ou não, ou desses detalhes que são micro, mas que claro que temos muitas coisas para corrigir, como todos os jogos. Os dois times agora voltam a campo na quinta-feira pela Copa Libertadores. O Flamengo vai à Venezuela enfrentar o Deportivo Táchira e o Inter estreia na competição diante do Bahia na Arena Fonte Nova, em Salvador. Bom, os dois técnicos que não perdem, na verdade, invictos. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse duelo dos técnicos que foi nesse jogo. Não só entre os jogadores, mas entre os técnicos. Você vai ficar triste? Nunca, jamais. Não vai ficar? Não. O Roger Machado é muito mais treinador do que o Felipe Luiz. Mas não é que ele é melhor. Ele é muito melhor. Ele é muito melhor. Não significa que o Felipe Luiz, daqui a 2 anos, não possa ser melhor do que o Roger Machado. Eu estou dizendo o seguinte, hoje, neste dia 30 de março de 2025,
o Roger Machado, não é que ele é melhor, ele é muito melhor treinador. Ele é muito melhor preparado, ele é muito mais qualificado, ele tem um entendimento muito mais interessante daquilo que ele precisa fazer, não o que ele gostaria de fazer. Veja, o time do Internacional é muito pior do que o time do Flamengo. O banco do Internacional é infinitamente pior do que o banco do Flamengo. Então, o Flamengo tem o melhor elenco sul-americano. O Internacional tem um dos 5 elencos melhores do futebol brasileiro. Não está todo mundo falando que é candidato a título internacional? É candidato porque o Roger é inteligente. Quando ele conquista um ponto no Maracanã, jogando na casa do Flamengo, o Flamengo completo, ele dá um passo importantíssimo para estar na ponta alta da tabela. E como é que ele faz isso? Reativo. Você observa o seguinte, o time do Internacional joga marcando no seu campo. Ah, Elia, mas olha o que disse o Felipe Luiz. O meu time vai ser protagonista. Vai, teve 63% de posse de bola. Mas só foi colocar problema para o Internacional quando o Rocher foi substituído. Porque o Antony não é um goleiro do tamanho do Rocher. E aí o que acontece? Até então, o time do Flamengo estava perdendo o jogo. O que me adianta ter 63% de posse de bola contra 37%? Eu vou ser Internacional. Eu adoro ser o mais fraco. Não tenho problema nenhum de ser o mais fraco. Eu adoro ser o mais fraco. Tenho 37% de posse de bola. Chutei 2 bolas em gol, só que eu fiz uma, 50% de aproveitamento. Fiz o gol. Tô ganhando de 1-0. Você chutou 12 bolas e eu continuo ganhando de 1-0. Quem eu quero ser? Eu quero ser o 37% de posse de bola. Eu quero ser o Internacional, que só tomou gol porque o Rocher foi substituído. Só tomou gol porque o Antony não tem a qualidade que o Rocher tem. E aí, é verdade, o time do Internacional, ele sentiu o gol. Tomou gol porque tomou gol. Tomou gol porque vive o Léo Pereira, vive esse time do Flamengo espetacular. Por isso que tomou gol. É, o time do Flamengo é bom mesmo. Mas só empatou com o Internacional. E eu fico, assim, muito feliz quando um time joga de maneira a saber como contra-atacar, a saber como explorar os espaços que o Wesley deixa, porque para mim é o melhor lateral direito do Brasil, mas ele deixa muito espaço nas costas, Odlenda. É verdade. Então, ele deixa. E aí o Roger sabe como explorar esses espaços nas costas, sabe como esperar a marcação. Ah, mas o time vai sofrer. Mas a vida, filho, se você não tiver os 10 bilhões que o Pep Guardiola tem para fazer o time, o seu time vai sofrer em algum momento. Se você não tiver todas as virtudes que o Flamengo tem do Felipe Luiz, o seu time vai sofrer. Então o Roger sabe sofrer e por isso é um treinador. Para mim, o Felipe pode ficar chateado comigo, tem todo o direito. Você não vai ser o primeiro, Felipe, a ficar chateado comigo. São muitos chateados comigo e chateadas comigo. Eu não tenho problema nenhum que fiquem chateados. Mas o Roger é muito melhor treinador do que o Felipe Luiz. 12h47. Você falando desse jeito do Felipe Luiz, olha o que ele está fazendo com esse Flamengo. Olha a educação dele com as pessoas, na hora da coletiva, o jeito que ele arruma esse time. Olha a categoria do Felipe Luiz, a calma que ele tem na hora de falar, na hora de ele comentar sobre o jogo, na hora de ele assumir os erros, na hora de ele assumir que os jogadores que foram jogar a data FIFA realmente voltam mais cansados, é diferente, você sai do seu posicionamento, você sai da sua rotina, e aí você tem que voltar para a sua rotina, tudo com educação, porque sabe, porque ele é espetacular. Para mim, o Felipe Luiz é um dos melhores técnicos do país. E assim será. E eu espero que ele não saia do Flamengo nunca mais. Muito bem, eu faço minhas as suas palavras. Eu achei que você foi muito bem. O Felipe Luiz é o mais educado, o Felipe Luiz é o mais simpático, o Felipe Luiz é um cara que não corajoso, tem nenhum senão. Ele vai muito bem, ele tem uma ideia ótima pro Flamengo, porque o Flamengo tem um baita time, mas o Roger Machado é mais treinador que ele. Tá bom. O Roger é mais qualificado, o Roger... Tanto é verdade que o resultado é senhor da razão. Quando você vai jogar na casa do adversário, você vai jogar com um time que é melhor que o seu e você traz um empate de lá, é porque você é melhor. Tá bom, Elia Júnior. E o Twitter aí já começa a me matar. Meu amor, já tá bombando tudo aqui. O pessoal usando a hashtag Show do Esporte, muito obrigada. Beijo pro Gustavo Xavier, que tá sempre aqui com a gente. 2 grandes elencos, campeões, carioca e gaúcho. Muito bem, e aqui, ó, que mais? Ó, Sandra, parabéns por ter voltado. Boa, Sandra. Pois é, a gente vai falar daqui a pouquinho, quer dizer, ainda hoje, né, da final do Campeonato Paulista, porque ela já meteu aqui, ó, o Curica não jogou nada. Jogou bem demais. Jogou sim, gente. Sandra,
O Corinthians jogou bem demais. Aliás, ele anulou o Palmeiras na casa... 180 minutos. Em 180 minutos. Olha a alegria dele, porque ele tá doido pra falar do Abel Ferreira. Não, eu sou palmeirense, todo mundo sabe, mas eu não posso ir contra aquilo que eu acredito de bola. Então, é óbvio que eu sou palmeirense, é óbvio que eu esperava que o Palmeiras fosse melhor e fosse ser o campeão, mas o Palmeiras era melhor e não foi campeão, mérito do Corinthians. Ah, mérito do Corinthians, o Palmeiras era melhor. Hoje ele vai falar bem do Abel Ferreira. Segura aí. O Laudiano, domingo... Empate. Justo o resultado no Maracanã para abrir o campeonato aí para essas duas equipes, ô Dona, tudo bem? Boa noite, William. Olha que começar com você, está animadinho, sabadão à noite. Boa noite, William, boa noite, Eugênio, professor, Breler, fã de esporte. Acho que o Flamengo produziu para vencer, principalmente por conta do segundo tempo, mas o Internacional mostra que de fato entra num Campeonato Brasileiro com outro status. O trabalho do Roger Machado alçou a equipe para voos mais altos ainda nessa temporada, já conquistou um título estadual. Hoje, o Roger, de novo, utilizando uma estratégia, principalmente por conta do esquema tático do Flamengo. O Flamengo hoje não tinha Gerson, não tinha Arrascaeta. Sim. Então entrou praticamente um 4-2-4 com muita movimentação na frente, né? Luiz Araújo saindo da direita, aparecendo por dentro, o Michael pela esquerda e o Bruno Henrique próximo do Juninho. Então só ali você já tem 4 jogadores de ataque. E ainda tem o Wesley que sobe muito. Então, pensando nisso, o Roger Machado ele se defendia no 5-3-2. O Fernando voltava, ficava entre o Juninho, né, e também o Vitão. E dessa forma o Inter conseguiu, em várias oportunidades no primeiro tempo, neutralizar, né, a criação do Flamengo. Na única brecha que teve praticamente no primeiro tempo, o Bernabé, que estava tendo um duelo particular ali com o Wesley de alto nível, né? A gente está falando do melhor lateral direito do último Campeonato Brasileiro com o melhor lateral esquerdo. Aliás, ótimo jogo dos dois. Ótimo jogo, né? Defensivamente e também ofensivamente. Ele dá, né, assistência, uma jogada bem trabalhada para o gol do Bruno Henrique. Mas o segundo tempo do Flamengo foi mais dominante. O Flamengo sufocando com mais posse de bola, pressionando, né, encurralando, né, o Inter e parando ali, né, no Antony ou na falta de pontaria, né? Bola na trave. E acho que o Flamengo sente muita falta do Gerson, né, que é um jogador que articula mais o jogo, né, mais cerebral, faz o meio-campo funcionar de uma maneira um pouco mais eficiente. Obviamente, projetando o início de Campeonato Brasileiro para um Flamengo que entra como o favorito ao título, você já começar desperdiçando pontos, pode gerar uma preocupação. Só que eu acho que é uma preocupação exagerada. Do ponto de vista de rendimento, eu acho que as duas equipes mostraram que elas entram no Campeonato Brasileiro para brigar no topo da tabela. O Inter tem mais a comemorar porque conseguiu um ponto fora de casa no Maracanã. Eu queria justamente chegar nisso aí, Breler, porque olha o Juninho, eu ia falar o gol que ele perde, né? Ele fez o certo, né? Fez. Ele recebeu, ó, movimentação perfeita, ó, recebe, finaliza certinho, tira do goleiro, bateu na trave, acontece. Quando não é um gol perdido, né? Ele fez o certo, mas a bola bateu na trave. Agora, pegando o gancho no que o Donan falou, Breler, é assim, vai ser difícil arrancar ponto do Flamengo no Maracanã. A gente sabe que é um Flamengo que o Felipe Luiz já falou, o Boto já falou, é um time que vai estar focado no Campeonato Brasileiro, vai ser difícil. Então, imaginando como vai ser esse Flamengo jogando em casa, baita resultado para o Internacional, hein? Ótimo resultado. Boa noite, William, Boa noite. companheiros, fã de esportes. Um resultado bom para o Inter, de um time que soube se ajustar durante a partida. Os primeiros 10 minutos do jogo foram bem ruins, ali muita disputa, muitos erros de passe também. Depois o Flamengo vai se encontrando, tem um pouco mais de domínio, mais chegada. O Juninho, numa cabeçada, obriga o Rocher a fazer uma boa defesa. Mas o Inter soube corrigir isso, como o Donan já falou, uma linha de 5, Fernando recuando um pouco mais. Até para a saída de bola, esse recuo do Fernando foi providencial, porque o Fernando mais recuado atraiu o Bruno Henrique e o Bruno Henrique ficou meio perdido nessa marcação e abrir espaço para o Bernabé do lado esquerdo, ter o corredor livre para explorar. E a saída de bola do Inter no gol é construída dessa maneira, ali pelo lado esquerdo. E com esse ajuste, o Inter teve uma postura defensiva muito boa. Num primeiro tempo ali, praticamente não sofreu. Mas, do outro lado, assim como o Roger Machado, tem um treinador muito competente também, que é o Felipe Luiz, que não precisou fazer uma mexida de jogadores, de trocar um pelo outro no intervalo, mas mexeu na configuração, mexeu na postura do time. Aí o Bruno Henrique mais pelo lado esquerdo no segundo tempo, e com essa mexida
sobrou mais espaço para o Juninho, sobrou mais espaço na defesa do Internacional. O Roger Machado teve de corrigir aí sim, com algumas mexidas. Ener Valencia, no segundo tempo, o Alan Patrick até mais adiantado, né, para tentar preencher mais o meio-campo com as mexidas, principalmente com o Thiago Maia. Mas foi um duelo tático interessante, de alternâncias. Flamengo, sim, melhor no segundo tempo, mas pensando no jogo como um todo, a gente já viu jogos melhores entre as duas equipes. Sim. Aquele 1-1 no Beira-Rio no ano passado, até o 3-2 no Maracanã, em que o Flamengo abre 3-0 no primeiro tempo, foram jogos mais vistosos. Primeira rodada, né, Breila? Exato. Começando. E são dois técnicos que já se conhecem, se enfrentaram no ano passado. O Roger Machado com um domínio até maior agora do Internacional, o Filipe Luís com mais repertório. Então, foi um jogo um pouco mais estudado no primeiro tempo, mais aberto para o Flamengo, com mais oportunidades, mas também, mesmo o Flamengo criando mais chances, seria um exagero dizer que foi uma injustiça o resultado. O Inter também fez por merecer, principalmente pela postura e a marcação muito bem executada no primeiro tempo. Esse 1 ponto no Maracanã, um ponto importante. Não foi um jogo brilhante, em termos ali técnicos, mas taticamente eu gostei da forma como os treinadores tiveram boas leituras e tentaram o Inter, fazendo valer ali um empate interessante, e o Filipe Luís até o fim tentando buscar o resultado, tentando buscar a vitória. E até são dois técnicos também que precisam olhar para o meio da semana. Então, Libertadores para os dois. Além de desfalques, teve ali o desfalque de data FIFA, o Ener Valencia. O Roger preferiu segurar, porque teve mais minutagem que o Borré. O Plata, do lado do Flamengo, fez muita falta. Quando entra no segundo tempo, o Flamengo ganha mais em articulação. Mas é natural que os técnicos também, nesse momento, tenham um olhar para a estreia em Libertadores, que terão jogos complicados também pela frente. A gente está falando, né, Eugênio, de dois dos principais trabalhos do futebol brasileiro, o Roger e o Filipe Luís. Olha que a gente não está falando de trabalho de 4, 5 anos, são treinadores que vêm desde o ano passado, né? Mas hoje o Filipe Luís exigiu mais do Roger ou o Roger exigiu mais do Filipe Luís? Acho que no mesmo nível. Boa noite, William, boa noite, companheiros, fãs de esportes. Eu acho que no mesmo nível, cada um dentro de um enfoque, de uma ideia, de uma proposta para esse jogo, mas foi um jogo, e acho que essa foi a grande diferença, o Brenner falava dos jogos do ano passado, em relação aos dois duelos do ano passado, que foram jogos muito abertos e muito mais na base da empolgação do que exatamente da organização coletiva, né? O jogo, quando vai para a empolgação, fica um lá e cá, aquele ritmo assim, né, de jogar mais na base do coração, da vontade, do que exatamente dentro de uma organização. E hoje os dois times travaram um duelo tático, acima de tudo. Muito tático. O Inter, claramente, com a intenção de jogar no erro do Flamengo, se desenhou dessa forma, e o Flamengo tentando furar o bloqueio defensivo do Inter. O Inter consegue achar um espaço no erro do Flamengo no primeiro tempo, e depois, na pressão, no abafo, o Flamengo consegue o empate. Poderia até ter virado, até o Inter poderia ter tentado mais um gol também, que a partir da metade do segundo tempo conseguiu também encaixar alguns contra-ataques. Em termos de leitura do que foi o jogo, no início, né, aquele período em que o Brenner falou que havia muitos erros, o Flamengo claramente estava tentando jogar muito na bola longa, nos lançamentos para os homens de frente, que são jogadores de velocidade, os 4 que estavam escalados, tanto o Luiz Araújo quanto o Michael, especialmente os 2 homens mais centralizados, o Juninho e o Bruno Henrique. E, em função disso, o Inter baixou as suas linhas. Passou a marcar todo ele no seu campo de defesa, nos 5-3-2 que o Donan falava agora há pouco. Então, era muito difícil para o Inter sair da defesa para o ataque. Porque o que acontecia? Os pontas, eles formavam um trio de volantes com o Bruno Henrique. Já que o Fernando voltava para fazer a linha de 5 atrás, você tinha no meio o Bruno Henrique centralizado e os pontas fechavam com ele por ali, se deixando mais à frente o Alan Patrick junto com o Borré, que pouco participavam nesse momento. Até o Alan Patrick, no lance do gol, ele é quem inicia a jogada. Ele não recupera a bola, mas ele consegue temporizar ali, dar um passe que inicia a transição do time do Inter. Nesse gol também, no gol do Inter, é um momento em que os 2 zagueiros do Flamengo tinham avançado muito. O Léo Pereira tinha se posicionado para receber um passe na intermediária, ele não estava na última linha, ele tinha ultrapassado a última linha, quem estava com a bola era o De La Cruz, ele tinha passado, e quando o Flamengo perde a bola, o Léo Ortiz sai para dar o bote.
Ele deu muitos botes no jogo inteiro por trás, chegando por trás de quem tinha a bola, só que dessa vez ele chegou atrasado. No que ele chegou atrasado foi justamente o momento que o Alan Patrick fez a bola voltar para o Bernabé e aí houve a transição. Num ataque em que o Inter puxou para a esquerda, trouxe consigo a defesa do Flamengo que vinha voltando para a esquerda e aí o Bruno Henrique entra sozinho pela direita para fazer o gol no lindo passe, né, do Bernabé. E aí o Flamengo